Ó, agora vai ser a palestra da Camila. E é muito legal também ela estar aqui, porque... Legal e triste, né? Porque ano passado a gente não tinha nenhuma menina na grade de palestrantes. A gente tentou, não teve. E esse ano tem, e uma só, Camila. Que é muito legal ser uma só, mas é muito legal. E aí a gente sempre tá vendo a iniciativa também do PHP Woman, que ela tá na camiseta. Eu acho bem legal essa iniciativa. E vamos ver se a gente consegue trazer cada vez mais as mulheres para palestrar, né? Nesse mundo de TI. Quer falar? Só falar uma coisinha aqui para ficar registrado. Agradecer os nossos patrocinadores, né? A Leroy Merlin, uma das patrocinadoras. O pessoal, Ravan ali, ficou feliz pra caramba. O Web Meeting, que está fazendo a transmissão aqui do evento. A School of Net, também, né? Também está fazendo. E a TBF Host. A TBF Host vai ter um palestrante aí deles também, para falar sobre Docker, que eles estão trabalhando lá. Queria pedir para vocês uma salva de palmas aí para os nossos patrocinadores aí, viu? Olá, gente, bom dia. Tá cheio, hein? Olha, já é a terceira vez que eu faço essa palestra, mas é a primeira vez que tá tão cheio, sério. Bom, vamos lá. Eu sou Camila Fernandes, eu sou graduada em análise de sistema, sou certificada da CPE, sou instrutora também na For Linux. Aqui estão os meus contatos, e-mail e Twitter, pode me seguir lá, pode mandar mensagem, e-mail, tal. Eu não falo muito de mim, gente, eu tenho vergonha. Bom, o que é API? Application Programming Interface. Vocês perceberam que o meu inglês é ótimo, né? A API, ela serve para comunicação entre sistemas, certo? Ela é uma interface de programação, interface de programação de aplicações. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter visto a API e tal, mas de repente pode ter alguém que não conheça. Existem várias APIs utilizadas aí, Mercado Livre, Amazon, enfim. A gente consegue extrair dados. As empresas às vezes utilizam para que elas tenham mais. Vamos supor, eu tenho um site, eu tenho um aplicativo, eu vou migrar, vou precisar mandar dados para uma outra empresa, então a API eu não vou precisar de vários códigos, uma aplicação só eu consigo distribuir para todos. Para que serve a API? Para prover dados para outras aplicações, internas ou externas. Então, é isso. Eu posso muito bem fazer uma API para mim mesmo consumir. Lá na For Linux a gente tem uma API, não é em Laravel, mas a gente tem uma API e tanto outras empresas consomem, quanto o nosso front consome, entendeu? Então, dá para fazer aplicações separadas e a API facilita bastante. RESTful. Opa, não dá para ficar aqui, senão... Representation State Transfer, ou em português, transferência de estado representacional. O REST, ele é me fugiu a palavra, mas ele é uma abstração do protocolo World Wide Web, tá? Então, ela é uma abstração do www, onde a gente utiliza padrões para essas transferências. Então, qualquer linguagem, utilizando o REST, qualquer linguagem vai poder consumir esses meus dados que eu vou fazer, que eu vou passar, entendeu? O mais utilizado é o JSON, tá? Mas existem aplicações também que transportam dados em XML, apesar de ser, hoje em dia, ser bem menor, né? Mas ainda existe bastante. Então, você pode fazer tanto em JSON quanto em XML. Na API que eu vou mostrar para vocês com Laravel, eu estou utilizando o JSON, porque é o mais utilizado mesmo. As transações são identificadas
via métodos, get, post, put, delete, enfim. Existe uma listagem desses métodos. O que eu coloquei aqui são os mais utilizados, né? Get, para quem já trabalha com PHP há algum tempo, já conhece esses métodos, já ouviu falar. Todas as respostas que eu dou na minha API através do status code, é muito importante utilizar o status code. É muito importante utilizar o status code. Por quê? Vamos supor que eu tenho lá... Quando eu mostrar para vocês o código vai ficar mais fácil. Mas vamos supor que eu tenho lá... Eu estou fazendo uma consulta no meu banco de dados, a minha API está fazendo uma consulta no meu banco de dados, e eu tenho um erro. Enfim, qualquer erro. O grande problema de não usar o status code é que provavelmente a gente vai retornar para o cliente banco de dados. Então, eu vou lá retornar um erro de banco. Deu erro na tabela tal, enfim. Com isso, a aplicação fica vulnerável. Porque eu não sou muito boa em segurança, e muito menos em hacker, mas para quem conhece, para quem está nessa área, qualquer dado que você libere, ele utiliza para invadir sua aplicação, enfim. Então, sempre utilizem status code, tá? Aqui eu coloquei os mais utilizados, né? O 200, 201, 202, ele é para sucesso. 300, redirecionamento. 400, erros cliente-side. Então, erros de quem está fazendo a requisição. E 500 erros internos. Nós temos tem 2 sitezinhos aí que tem toda a listagem de status code. Tem o Cats, tem até um gatinho ali. Eu deveria ter trocado, porque eu gosto mais de cachorro. Tem o Dogs também, viu? Aí tá ali o gatinho, 500. Aqui eu já vou começar a falar do Laravel mesmo, tá? Se eu estiver falando muito rápido, alguém tiver pergunta, pode falar, gente. Migrations. Eu vou primeiro dar a teoria e depois eu vou mostrar para vocês. Por quê? Pode ser que muita gente não conheça o Migrations. As Migrations são controles de versão, né? Então, eu consigo versionar todas as minhas alterações de banco dentro do meu código. Então, eu vou fazer todas as alterações pelas Migrations, inclusão de tabela, coluna, alteração, e isso vai ficar versionado no meu código. Me perdi. Enfim, migrations, né? Então, eu consigo fazer todo o controle de alterações de banco dentro do meu próprio código. Como eu falei, essa palestra eu já começo do bem básico, né? Então, a instalação do Laravel é toda feita por Composer. Tem como fazer... baixar ele via download, enfim. Só que aí você vai precisar fazer o Composer Update, então vai ter que utilizar Composer, tá? Eu não vou entrar em detalhes de Composer aqui. É bem simples o comando, Composer, Create Project, Laravel e o nome do seu código, enfim, da sua pasta. Aqui ele vai baixar a última versão estável, tá? Então... Você pode selecionar qual versão você quer, a última, enfim. Eu acho que já está na 5.5. Para começar a nossa API, o Laravel tem por padrão o Verify CSRF Token. Para a API, eu não posso ter isso, porque ele vai me dar erros. Eu não vou colocar um token para isso. Para fazer a autenticação, eu vou utilizar outro tipo de token, eu vou falar mais para frente. Então, eu vou precisar, primeiro, ir no código e desabilitar esse CSRF token. Então, tá ruim de ver aí, né, gente? HTTP kernel, app HTTP kernel. Eu não olhei se mudou na última versão, mas acho que é esse o caminho. No Middlers Group, só ou comentar ou retirar ela. A criação de banco de dados, então... Aqui eu utilizo o Postgres, mas pode utilizar o banco que vocês preferirem. Eu crio todo o meu banco de dados.
O Laravel vem por padrão configurado para o MySQL, né? Então ele já vem, ele tem ele tem MySQL, Postgres, SQLite, enfim, mas ele vem por padrão configurado para usar o MySQL. Então quem for utilizar outro banco tem que entrar em config database e alterar essa linha que não dá para ver, alterar para o banco que vai utilizar. Criado o banco, eu vou colocar as minhas variáveis as minhas variáveis de configuração do banco. Vou em .env no arquivo, no meu projeto, .env. É só alterar os dados de acesso ao banco e ele já acessa. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que precisa, quando você está fazendo a instalação, é o migrate, se você vai inicializar, né? Só que antes de você inicializar a migrate, porque o Laravel ele já vem com 2 tabelas já pré-feitas, né? A de users e a de autenticação, a de password e isso, de reset, isso mesmo. Obrigada, gente. Então, vou excluir essas 2, porque eu vou criar, aqui eu estou criando uma API de usuários. Então, eu vou ter dados específicos e o que o Laravel vem não é o que eu utilizo. Pode utilizar ela para autenticação, mas aí você vai ter que alterar. PHP, Artisan Make Migration, e aí eu crio minha tabela. Create, o nome da minha tabela, table, e ele vai criar um arquivinho para você criar, enfim, mesmo as suas colunas e tal, em Database Migration. Então, o nome da tabela que você colocou lá, ele vai criar o mesmo arquivo, só que ele cria com data, enfim, para você ter um controle. Caraca, a gente tá muito ruim para ver. Aqui eu criei uma tabela de users, tá? ID, name, e-mail, phone, cell, gender e data de nascimento. Então, é um usuário comum, tá? Aqui, eu criei o soft deletes. O soft deletes ele vai ajudar a gente na hora de deletar um arquivo, um usuário. Por quê? Porque ele não vai deletar. Vamos supor que o cliente mande uma requisição de deletar um dado na sua API e erroneamente ele mandou, vou deletar o fulano de tal e erroneamente. Então, o que o soft deletes faz? Ele coloca a data que o cara foi deletado. O registro se mantém no banco, mas fica a data que foi deletado. Então, se você precisar recuperar, enfim. E ele também faz todo, quando eu estiver mostrando a API em si funcionando, o soft deletes, ele também faz toda por exemplo, se eu fizer uma busca de todos os usuários, ele vai buscar só os que não são soft deletes. Você não vai precisar ir lá fazer uma verificação para ele olhar no banco se está deletado ou não. Usando o soft deletes, ele já faz isso. Para persistir esses dados no banco, só PHP Artisan Migrate, ele vai criar as suas tabelas. Tá? Aqui está bem... Aqui embaixo é o print das minhas tabelas, mas quase não dá para ver. Eu vou depois deixar os slides para vocês verem melhor. Tá. Aqui é o soft deletes. Bom, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou colocando na minha model as minhas colunas. Aqui é onde eu vou falar pro Laravel para ele utilizar o soft deletes na hora de deletar, tá? Então, eu vou lá em app, primeiro eu vou criar, né? PHP Artisan Make Model Users. Crio, aí ele vai criar um arquivo em app, né? Users, ele criou lá, e eu vou entrar alterando. Então, eu vou precisar chamar aqui, Illuminate Database Eloquent Soft Deletes. Então, eu vou precisar chamar ele. E aqui, dentro
da minha classe mesmo, eu vou falar para ele use soft deletes, tá? Então, aí aqui ele sabe que hora que eu for deletar esse registro, que hora que ele qualquer requisição que eu passar aqui para delete, ele vai utilizar. Aqui eu estou protegendo as minhas colunas, tá? Então, eu coloco a minha delete at como protegida. Seeds. Bom, as seeds eu consigo criar. Aqui eu estou mostrando como criar as seeds, mas a gente tem também um package, Faker, se não me engano, que ele cria tudo isso. Mas é bom para você aprender a utilizar, né? Para quem está aprendendo. Então, vou criar uma seed para popular a minha tabela. Por quê? Porque eu vou precisar testar essa API, né? Ou então também eu posso querer iniciar os dados. Eu já fiz, a API já está pronta e eu preciso subir um monte de dados. Coloco isso tudo no código. Qualquer programador que precisar baixar esse código, fazer você tem fácil acesso a migrar esse projeto seu. Então, eu consigo utilizar, entrou um outro cara na equipe, ele vai conseguir baixar e já conseguir utilizar. Então, a seeds é bom por causa disso. Então, eu vou criar a seeds, PHP, artisan, make, seeder e o nome da minha seeder, né? User stable seeder aqui no meu caso. Ele vai criar também um arquivinho lá em database seeds, né? Ele vai criar o arquivinho, eu vou entrar lá. Aqui eu coloquei um arquivo só, só de exemplo, tá? Então, aqui eu vou popular ele mesmo. Bom, aqui minha tabela name, vai receber Maria da Silva, enfim. Aqui eu populo, posso criar quantos eu quiser, ele vai rodar. E aí vou persistir. Antes de persistir os dados no banco, eu preciso falar, porque para mim não ficar, sempre que eu rodar a seeder, ele ficar chamando, por exemplo, eu criei 3 seeder. Criei uma seeder de usuário, criei uma seeder de vendas, uma seeder de turmas, enfim. Eu criei uma seeder para cada tabela que eu tenho. Para mim não ficar toda hora populando por cima disso, eu tenho que chamar ele para falar para o Laravel qual que eu vou utilizar. Então eu vou lá em database seeds, database seeder, e vou nesse caso aqui, como a minha tabela estou usando user seeders, ele já vem no próprio Laravel, tá? Então foi só descomentar. Se você criou um outro nome, é só alterar aqui no mesmo esquema. tskel user stable seeder, tá? E aí eu vou rodar e persistir isso no banco. Então PHP artisan db seeder. Aí ele vai rodar. Aqui esses comandos aqui que depois vocês vão ver melhor no slide que eu passar para vocês, eu faço um refresh. Então, o que eu faço? Eu consigo limpar essa tabela, por exemplo, incluir mais 2, eu quero gerar tudo. Então, limpo essa tabela, faço um refresh na tabela e populo de novo. Então, aqui, esses 2 comandinhos aqui para fazer a limpeza. E aí, ele cria lá o meu registro, o meu cliente. Aqui a gente vai começar a utilizar mesmo, a fazer a API funcionar. Então, eu vou criar a primeira controller, né? Para mim já começar a mexer nele. Então, criei aqui a minha controller, users controller, para criar PHP artisan make controller e o nome da minha controller. Ele vai criar a minha controller lá em app.http controllers. Criado o arquivo, eu vou configurar a rota. E essa parte aqui é super legal. A parte de rotas eu acho super interessante essa parte. Porque o que eu faço? Eu criei primeiro um prefixo, né? Então, se o cara lá acessar, enfim, se eu tenho o site lá, Camila API. Se ele acessar, ele vai cair num site qualquer. Aí, para acessar a minha API, ele vai acessar a API Laravel. Então, Camila... enfim.com.br, API Laravel. Criei um prefixo. Tem uma mensagem, né? Então, como eu falei para vocês, eu sempre tenho uma mensagem. Quando o cara entra sem se logar nem nada, ele já dá uma mensagem. E aqui, ó,
Eu uso o resource. O que acontece com o resource? Eu pedi para ele criar um resource users da minha users controller. Quando eu fizer isso, só de incluir esse código, o que ele faz? Ele cria tudo isso daqui, ó, para mim. Quando eu dou lá um API, uma PHP Artisan root list, ele já criou aqui para mim, tá vendo? Ó? Um create, um edit, enfim, ó, update, show, create, store. Então, ele já cria todas as minhas rotas, todas as rotas que eu vou precisar para utilizar na minha API, entendeu? Então, eu vou precisar utilizar o show, eu vou precisar utilizar... Enfim, ele já tem tudo aqui. Só de colocar o resources, ele já criou todas as minhas rotas. Eu não preciso ficar criando rota a rota. Aqui, eu já estou começando a fazer a API mesmo. Então, aqui eu já consigo buscar meus dados. Aqui é o meu index, né? Então, eu fiz lá na minha controller. Só fiz uma busca, variável. Busquei a minha model users, all. Faço um response JSON da minha variável. E ele já vai me trazer... Aqui é o Postman, tá, gente? Eu utilizo o Postman. Vocês podem utilizar também o seu URL, enfim. Aqui ele é mais fácil de visualizar. Então, uma vez chamada a minha API, já consigo trazer todos os dados. Linha de código mínima. Eu tenho aí 2 linhas de código só. Listando registros. Então, ali eu trouxe tudo. Whatever. Vou listar por ID. Preciso trazer um cara. Vou utilizar o show. Aqui eu não precisei mais criar rota. Não preciso mais mexer no arquivo de rotas mais. Vou utilizar a minha function show. Vou fazer um find lá. Lembrando que aqui, esse find, tanto o find quanto o all, ele vai tratar aquela questão do soft deletes. Então, ele vai já fazer, trazendo só os registros válidos, tá? Faço um return. Tenho a minha... verifico, sempre faço status code. Então, aqui eu verifico se realmente tem esse usuário e refaço o retorno. Se não, eu retorno JSON e nós temos lá o nosso registro na tela. Gente, aqui é muito simples. Essa parte aqui incluindo o registro. Então, vou fazer um update, mesma coisa. Vou utilizar a minha function store, new users, né? Então, eu vou utilizar minha model, faço um fill e ele vai salvar tudo que tiver no meu request. Request all. Então, esse fill aqui ele vai pegar toda a minha requisição e já vai salvar. Não vou precisar ficar fazendo eu vou contar para vocês uma coisa que não deveria contar, mas assim, eu não trabalho dia a dia com Laravel. Laravel é meu framework do coração, adoro ele. Mas eu trabalho com Symfony. No Symfony, para mim, para fazer essa mesma coisa, eu vou ter que puxar cada coluna. Então, eu vou fazer lá user, sei lá, nome, users. Aqui não, aqui eu já consigo salvar tudo. Faço um response lá. E ele faz o meu update. O Laravel é lindo, né, gente? Atualizando registros. Ali eu criei, gente. Falei update, não, mas era inserção. Aqui eu vou fazer o update. Então, mesma coisa. Vou utilizar meu update. Vou fazer um find no meu ID. Passo a mensagem, o status code, se der erro. Também faço lá um fill para ele salvar tudo que tiver na minha requisição. E mando um retorno de JSON. Salvo, mando um retorno de JSON e ele atualizou. Deletando registros, aqui ele vai utilizar o nosso soft deletes lá. Então, ele vai... a função eu vou criar como destroyer, né? Faço um find, mesma coisa, o status code aqui. User, delete. Ele vai mostrar a mensagem que eu coloquei aqui, ó. Né? Message deletado, ele vai dar um retorno de 200, só que no banco
ele vai colocar, ele só vai popular lá a minha data, tá? Então, se eu precisar reaver esse código aqui, eu consigo numa boa. Até aqui, a gente já tem uma API funcional. A partir daqui, você já tem o básico para incluir o seu negócio, enfim. Daqui você já consegue ou fazer para outras tabelas, aqui a API já está funcionando, eu já tenho ela. A maioria das APIs tem uma autenticação, para o cara não sair, enfim. Então, o mais utilizado para a API é o JWT, que é por JSON Web Token. Isso. JSON Web Token. Por que eu não coloquei aqui? Porque ele é um pouco mais complexo, né? Essa palestra que eu dou é para mostrar a facilidade que você tem de criar algo com Laravel, entendeu? Não só uma API, mas qualquer coisa que você for fazer com Laravel é muito simples e muito rápido. Eu levei, gente, eu tenho todo esse código feito no GitHub, depois eu vou passar para vocês. Eu levei 50 minutos para fazer isso aqui. Isso parando e testando, 50 minutos. E eu já tenho uma API funcional, eu já consigo destrinchar. Daqui eu já consigo fazer qualquer coisa, entendeu? Então, para o token, depois eu ainda não tá no ar, mas eu já liberei um post fazendo a autenticação por token, tá? Tá no blog.forlinux.com.br. Até semana que vem já tá no ar. Então tem toda a palestra, passo a passo, revisado. Vai que eu falei alguma besteira aqui, né, gente? Lá tá revisado. E mais autenticação, porque aí fica mais fácil de explicar em palavras e de mostrar melhor o código para vocês. Então vocês depois podem olhar lá. Mais sobre o Laravel. Eu acredito que aqui todo mundo já conhece a documentação, enfim. Mas então a gente tem lá a documentação que é maravilhosa, né, do Laravel. Eu achei, eu nem conhecia, nem sei quem foi que fez, mas assim está sendo traduzida a documentação do Laravel, né? Achei super bacana. Estou tentando ajudar, gente. Estou tentando ajudar a traduzir. Então quem souber inglês, quem puder lá ajudar, é sempre legal a comunidade. Às vezes o pessoal que está começando no Laravel, né, vê o Laravel como um framework fácil, quer começar por ele, mas não sabe inglês para consultar a documentação, tradução pelo Google Translator nem sempre é muito bom, então ajudem lá se puder traduzir. Ajudar a traduzir. Aqui está o blog da Forlinux, então já tem um post lá. Então, toda a parte básica de criação de tabela, enfim, já está lá. Essa semana vai sair os outros dois. Até a semana que vem vai sair os outros dois. Toda a parte de controller, enfim, e a autenticação. Todos os códigos dessa API, dessa palestra, estão no GitHub, tá? Então, aí está o QR Code e o link para vocês do meu GitHub, vocês podem olhar lá. Não fiquem olhando no meu GitHub, não, que não está muito bom, não. O Gabriel fez, né? Presta atenção, não. É uma maravilha. Os slides da palestra estão no SlideShare, quem quiser ver depois, tá? Depois eu também, não sei, eu tuito para vocês também. Alguém tem perguntas? Uma perguntinha. Deixa eu levar o mic. Duas? Bom dia. Bom dia. Eu vi que no Create você forçou o erro, né? 404. Eu queria saber se essa seria a melhor forma de tratar ele. Se de repente não teria que usar um try-catch, por exemplo. Você pode usar porque assim, como é muito básico, né? Então eu forcei mesmo. Mas você pode. Acho que a melhor forma seria utilizar o try-catch mesmo. Melhor forma, mais padronizado, né? Seria utilizar o try-catch. Oi? Find your
Fails, é verdade. Find Your Fails. É do Laravel também. Você Find Your Fails, ele já vai te dar o erro. Oi, parabéns pela palestra. Eu também trabalho com o Symfony, o Laravel de coração, mas eu tenho essa mesma dificuldade, né? E hoje a gente usa lá o 2.7. Certo. Qual que vocês usam lá na For Linux? Eu uso Eu vi que muitas das convenções de classe, tipo, se dá o nome da classe 2.class, eles não tem na 2.7. Então, essa dificuldade de você popular models, fazer o entity, no caso, é bem complicado. Eu acho que só na 3 eles arrumaram isso, né? Eu acho que na 3 eles arrumaram isso e acho que para 4 também. Assim, falando, como eu conheço um pouco de Symfony, eles estão meio que... eles estavam atrasados, né, em toda essa questão, e agora eles estão chegando um pouco mais próximo até mesmo do Laravel, né, dessa facilidade toda que o Laravel tem. Mas, assim, eu ainda prefiro o Laravel. Então você tinha essa mesma dificuldade, era só para compartilhar mesmo. Também com relação ao for que você colocou ali, o Laravel você também pode usar o Route Model Bind, que você coloca um bind do model que você quer e ele já carrega. Queria saber assim, quando que você acha que é melhor fazer isso ou não importa, porque geralmente não vai ser usado a mensagem response que veio do servidor para o usuário. Porque eu fico muito na dúvida se eu deixo ela ir direto pelo Laravel ou se eu crio uma mensagem para... O ideal é você, na questão de API, é você criar uma mensagem. Então, tudo que vier do servidor, principalmente porque se você for liberar esse acesso para externo, entendeu? Então, porque eu não sei, de repente pode vir algo do servidor que você não queira mostrar, né? Então, eu prefiro... Nesse caso, sempre colocar uma mensagem, entendeu? Sempre ter uma mensagem específica para cada erro e, de repente, salvar isso num log para mim ter depois. Acho que fica mais fácil e fica mais seguro. Então, se eu utilizar esse recurso, o soft delete, aí vamos supor que o usuário colocou lá para excluir o cara, que na verdade não foi excluído. Certo. Se eu der um find... Esse find ele vai ignorar esse cara que foi que na verdade foi marcado lá a data como excluído, correto? Certo. Ele vai ignorar esse cara. Não preciso colocar uma condição where tem data excluída. Não, ele já trata isso. Ele já trata isso. É ótimo por causa disso. Né? Você economiza a linha de código e também tem o seu, né? E eu consigo listar quem foi excluído com algum... provavelmente, se você for usar o find, você não vai conseguir. Aí, nesse caso, se você quiser deslistar quem está deletado, você vai ter que fazer mais manual, né? Entendi. Como? Tem um método para trazer o wait trash. Tá vendo? Aqui, certo? O palestrante também aprende. Tem um método para trazer ele. Tem um método para trazer, como que é? É o wait trash com deletados, né? Camila, tem uma pergunta aqui do online, o Igor de Paula, do Rio de Janeiro. Ele está falando, o Laravel tem 2 middleware groups, API e web. Por que usar o web e desabilitar o cross-site request forwarding, que é a medida de segurança? Ao invés de usar o middleware group API, que já não contempla essa CSRF middleware, deixando tudo seguro. Então, acho que a dúvida dele é sobre o cross-site request na API, né? Igor, qualquer coisa, você está assistindo aí, por favor, melhora a pergunta aqui, tá? Aí, que eu comento o CSRF token, né? Então mas é nas versões mais novas, se não me engano, né? Foi nas versões mais novas, essa API aí é assim. Então, gente, respondendo, como que é o nome dele? Igor. A API foi feita em 5.3. Isso daí já é nas versões mais novas. Então é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Certeza? Então é isso. Uma salva de palmas então para a Camila.